Meu nome é Ana, e peço apenas alguns momentos do seu tempo para compartilhar uma história que transformou profundamente minha vida. Todos os dias, cometemos pecados sem entender completamente sua gravidade. Muitas vezes nos encontramos questionando se o inferno é real, imaginando se poderíamos acabar lá. Nós nos tranquilizamos com a crença de que Deus é misericordioso demais para permitir tal destino. Mas posso dizer por experiência própria, tendo enfrentado a morte, que o inferno não é apenas um conceito. Eu vi com meus próprios olhos. Ouvi os gritos desesperados das almas presas ali. Aprendi a dura verdade que muitos optam por ignorar. O tempo para buscar a salvação é limitado e a indiferença pode ser a maior forma de condenação. Agora, eu lhes revelarei esta verdade. Você descobrirá quais pecados colocam nossas almas em perigo, como podemos nos proteger e como podemos salvar nossas almas, bem como as almas daqueles que amamos. Ignorar essa verdade não é mais uma opção. O tempo está se esgotando e exorto você a ficar comigo, a ouvir até o fim. Minha fé não veio de um lugar de mera crença, foi forjada em desespero. Quando a vida te tira tudo, você descobre que o único refúgio que resta é Deus. Minha infância foi um pesadelo silencioso. Meu tio, um homem poderoso em nossa família, tinha controle sobre se tínhamos comida ou não. Meus pais, desamparados e sem outra escolha, curvaram-se à sua vontade. Mas eu era o preço. Uma criança impotente, submetida à sua crueldade. Presenciei e suportei horrores que ninguém jamais deveria enfrentar em vida. Mas o que Jesus mais tarde me mostrou, o que ele revelou foi muito pior do que qualquer coisa que esta vida poderia ter me submetido. Todas as noites, rezava para não acordar de novo, esperando o fim do meu sofrimento. Mas Deus me respondeu de uma forma inesperada. Um padre de nossa paróquia, sentindo meu silêncio e medo, viu o terror em meus olhos quando meu tio se aproximou. Quando encontrei coragem para falar, esse padre não hesitou, ele me acolheu em seu orfanato, tornando-se o pai que eu nunca tinha tido. A partir desse momento, minha percepção dos homens foi dividida em duas. De um lado, estavam os algozes, como meu tio, lobos disfarçados de ovelhas. Do outro lado, estavam os homens de Deus, como aquele sacerdote, que me deu refúgio. Mas algo dentro de mim tinha sido irreparavelmente quebrado. A vida me testaria mais. Conheci um homem, não um herói de um romance, nem alguém que enchesse o ar de doces promessas, mas um homem que me respeitasse. Depois de tudo que passei, respeito significava mais para mim do que amor, então casei com ele. Ele me tratou bem, e, embora nosso relacionamento não fosse cheio de paixão, conseguimos. Tivemos nossas discussões, mas era mais sobre dever do que amor. E mesmo assim, funcionou. Mas então, há 2 anos, tudo mudou. Meu marido faleceu repentinamente no meio da noite, seu coração cedeu sem me avisar. A princípio, achei que a mudança não seria significativa. Afinal, sempre vivi como se estivesse sozinho. Mas eu estava errado. Ele tinha sido meu companheiro silencioso, aquele que impediu meu mundo de desmoronar. Com sua morte, minha vida pareceu esvaziar-se de uma só vez. Meus filhos estavam longe, instalados na cidade, presos em suas próprias vidas, e às vezes passavam meses sem que nos víssemos. Você já teve aquela sensação de que algo inusitado está para acontecer? Uma tarde, quando liguei o ferro na tomada, a luz piscou. Uma súbita rajada de vento sacudiu as janelas, e sem qualquer explicação, uma imagem de Jesus caiu do armário. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu descartei. Liguei o ferro novamente, e então só havia escuridão. A próxima coisa que me lembro, acordei no hospital. Os médicos alegaram que foi apenas um acidente com o ferro velho, um simples choque elétrico, mas lá no fundo, eu sabia que era mais do que isso. Não foi um acidente. Algo muito maior estava em jogo. E agora, vou contar exatamente o que me foi mostrado. Acordei com um sobressalto, mas algo estava terrivelmente errado. Meu corpo estava imóvel no chão, mas eu estava de pé ao lado dele. Senti-me sem peso, como se o próprio ar passasse por mim. Tentei me mexer, tocar em alguma coisa, mas minhas mãos passaram direto por tudo.
Eu estava fora do meu corpo, e o terror que se apoderou de mim era indescritível. Antes mesmo que eu pudesse gritar, uma presença encheu a sala. O ar ficou espesso, elétrico, como se o próprio universo prendesse a respiração. Então, ele apareceu Jesus. Mas ele não era como eu sempre o havia imaginado. Seu rosto não era gentil, foi solene, magnífico e aterrorizante ao mesmo tempo. Seus olhos não eram meramente profundos, eram como dois sóis ardentes, dois abismos de fogo líquido, olhando diretamente para minha alma. Sua pele brilhava como se fosse feita de metal fundido, mas não era um brilho dourado como eu esperava de algo divino. Era uma luz avassaladora, tão intensa que era quase doloroso olhar. E suas mãos, elas não eram as mãos de cura que eu sempre tinha ouvido falar. Em vez disso, traziam marcas de espirais negras que pareciam se mover, pulsando como feridas vivas. Quando ele olhou para mim, seu olhar despedaçou todas as certezas que eu já tinha. Ana, ele falou, sua voz ecoando com autoridade. O véu foi rasgado. Agora você verá o que os homens temem mais do que qualquer outra coisa. Um arrepio de frio percorreu minha espinha. Algo indizível estava prestes a ser revelado, e não havia como voltar atrás. A escuridão me envolveu, e o próprio chão parecia desaparecer sob meus pés. Uma força invisível me puxou para baixo, mais longe do que eu jamais poderia imaginar. O ar ficou espesso e irrespirável, cheio de um fedor tão fétido que era quase sufocante. Morte, decadência e desespero. Cada respiração parecia veneno queimando meus pulmões. Então, eu os vi, corpos retorcidos e torturados, contorcidos pela dor e se afogando em um oceano de sombras rastejantes. Seus gritos não eram apenas lamentos, mas o som do próprio sofrimento, cortando minha alma. Suas mãos esqueléticas se estendiam, buscando algo, qualquer coisa, mas não havia ninguém para ajudá-los. Alguns rastejavam sobre membros quebrados, outros ficavam imóveis, bocas abertas em gritos eternos e silenciosos. Chamas os açoitavam, mas não os consumiam. Essas chamas não ofereciam a misericórdia da morte. Em vez disso, sua carne se desintegrou lentamente, causando uma agonia sem fim. Por que cheira assim? Eu sussurrei, minha garganta engasgando com o horror. Jesus olhou para mim, seus olhos ardendo como fogo. Esse é o cheiro do pecado impenitente. É a marca eterna em suas almas. O próprio ar ao meu redor parecia saturado de seu desespero. Era um tormento sem fim, uma condenação eterna. Mas o horror que eu estava testemunhando estava apenas começando. A atmosfera ao meu redor pulsava com uma vibração pesada e de chumbo. Eu sabia que ainda estava descendo, mas não estava no vazio. Jesus caminhou ao meu lado, seu olhar inabalável, sua presença luminosa como uma chama. Diante de nós se abria uma visão vasta e impossível, um labirinto infinito de salas, corredores e abismos sem fim. Cada quarto era maior do que nações inteiras na Terra, cada um projetado em torno de um pecado específico. Há 590 quartos no inferno, explicou Jesus, um para cada pecado que o coração humano concebeu. Eles se estendem infinitamente, cheios de tormentos além da compreensão humana. Alguns quartos permanecem fechados, enquanto outros estão abertos para aqueles que escolheram seu destino. Os gritos eram ensurdecedores, vindos de todas as direções, gritos de agonia, carne ardente e regeneradora, sofrimento sem fim. Paramos diante de uma porta colossal, enegrecida por um fogo profano que não consumia o metal, mas o fazia ressoar com um som aterrorizante e desumano. Este é o quarto dos fornicadores, disse Jesus, com a voz solene enquanto gesticulava em direção à porta, que se abriu com um rangido ensurdecedor. Lá dentro, o ar era espesso e escaldante, cheio do fedor da decomposição. Um sol vermelho, cor de sangue ardente, iluminou a cena distorcida diante de mim. O sol não dava calor, derretia a carne dos que estavam debaixo dele. Mas eles nunca poderiam morrer. Eles estavam presos em um purgatório de sua própria criação, devorados por seus desejos insaciáveis. Vi homens e mulheres trancados em abraços grotescos, seus corpos fundidos como se sua carne tivesse se fundido. Eles se retorceram, tentando se libertar, mas quanto mais lutavam, mais se enredavam um no outro.
Suas bocas se abriram em gritos, mas nenhum som emergiu, apenas vapor, sua respiração se transformando em cinzas. Em outros lugares, figuras nuas corriam aterrorizadas, perseguidas por criaturas sombrias com olhos de brasa e dentes afiados. As criaturas sussurravam obscenidades, à medida que o terror dava lugar ao desejo, os condenados caíam, incapazes de controlar seus impulsos. Sua própria luxúria os consumia, transformando o que antes era prazer em tormento eterno. Quem são essas pessoas? Eu perguntei, minha voz quase inaudível, sufocada pelo horror ao meu redor. São aqueles que viviam por prazer, respondeu Jesus, com um olhar inabalável. Eles escolheram a fornicação como seu modo de vida, ignorando todo aviso. Desconsideravam a santidade de seus corpos e dos outros. Trocaram o amor pela luxúria e o pecado pela alegria. Agora, seus próprios desejos os devoram por toda a eternidade. Observei um homem cair de joelhos, apertando desesperadamente a cabeça enquanto cobras de fogo irrompiam de sua boca. Essas chamas tênues envolveram sua língua, estrangularam-no em fúria implacável, mas nunca lhe deram descanso. Seu corpo tremia em convulsões dolorosas, e através da respiração ofegante ele implorou: por favor, me dê um momento de paz. Mas percebi que a paz é um conceito que está completamente ausente neste lugar. Jesus virou-se para olhar para mim, seus olhos não se afastaram, sua voz resoluta, mas terna. Temos muito espaço para visitar, disse. Sem hesitar, a porta atrás de nós se fechou com um barulho forte. Caminhamos por outro corredor, passo a passo ecoando no imenso espaço tranquilo. As paredes ao nosso redor estavam gravadas com sinais negros como se estivessem vivos, eles se retorceram e mudaram como sombras, como se aquelas palavras estivessem sussurrando mentiras, distorcendo a verdade. Chegamos a uma porta que parecia escamosa, animada com uma energia suave e pulsante. Com um simples gesto, Jesus o abre. Lá dentro é uma visão morta. A porta se abriu, revelando uma sala cheia de beleza distorcida, uma porta dourada, manchada e enegrecida, como se tivesse queimado em um grande incêndio. Quando gritou, uma onda de calor abafada caiu sobre nós. Lá dentro, um deserto de fogo se estende infinitamente, e as silhuetas de homens e mulheres ajoelhados na terra em chamas, suas mãos tremem enquanto tentam chutar as moedas em chamas. As moedas queimavam suas peles até os ossos, mas eles não conseguiam parar, forçados a recolher o que os atormentava. Por que eles continuam coletando essas moedas? Eu perguntei, com uma voz pesada de terror. A voz de Jesus era firme e assertiva. Eles amam mais o dinheiro do que a Deus. Vivem vidas insaciáveis e gananciosas, acumulando riquezas sem se importar com os outros. Agora eram as moedas de ouro que eles adoravam que as queimavam, as destruíam. Virei meus olhos para um homem cujos dedos estavam queimados em anéis derretidos, sua própria propriedade agora o traiu, o aprisionou em uma prisão feita por ele mesmo. As lágrimas de fogo corriam em seu rosto, mas ele ainda não parava de receber dinheiro, não conseguia parar. Outra silhueta carrega um colar de ouro, que aperta cada vez com força, sufocando-o aos poucos. O ouro que eles adoravam se tornou suas correntes. Jesus continuou: olhem para lá, um fantasma se movendo pelo deserto. É uma silhueta enorme e fina, juntando dinheiro e jogando-os em quem merece punição. Cada moeda fica cada vez mais pesada, até enterrá-las sob peso. Mas eles não podem morrer. Eles são esmagados por sua própria ganância sem fundo. Não conseguia ficar olhando, a dor era grande demais para aguentar. Jesus pegou minha mão gentilmente. Temos que seguir em frente, aconselhou. Há outras salas para ver. A porta bateu atrás de nós quando entramos em um caminho coberto por uma estranha escuridão. O chão é brilhante como pedra obsidiana, refletindo nossos passos como um espelho distorcido. Das profundezas do inferno, um rugido ecoa, uma mistura peculiar de milhares de vozes, engolidas pela raiva, desespero e uma sensação de satisfação sombria e distorcida. Meu estômago apertou quando chegamos a uma grande praça, uma enorme arena iluminada por tochas sem luz, apenas a escuridão ondulante parecia viva. No meio da arena há um altar de pedra negra, batendo como um coração vivo.
Ao redor do altar estão silhuetas vestidas com roupas extravagantes, coroas, vestes douradas, pedras preciosas cintilantes sentadas em tronos esculpidos em fogo. Eles costumavam ser líderes, celebridades e ídolos do mundo, mas agora se tornaram deformidades irreconhecíveis. Seus rostos estavam deformados, seus olhos eram profundos e negros, seus corpos enrugados e deformados. Os trajes que são símbolos de poder agora são ruínas negras em chamas, os símbolos preciosos agora são pilhas de trapos em chamas. No entanto, eles ainda se apegam a esses símbolos de poder, suas mãos segurando as varas de fogo que os queimaram, mas eles não se atreveram a sair. Jesus parou comigo. Essas são as pessoas que trocaram suas almas por glória, fama e poder. Eles deram sua coisa mais preciosa em troca de um sucesso de curta duração. Seus nomes estão gravados em seus tronos, símbolos da morte eterna. Ele apontou para eles, chamou os nomes daqueles que eu conhecia, líderes religiosos, papas, presidentes, reis e celebridades, cantores e atores que já foram amados pelo público. Agora são prisioneiros de suas próprias ilusões. À medida que o mundo ao meu redor caía no caos, tudo se tornava avassalador e insuportável. Dor empilhada sobre dor até que todo o som desapareceu, deixando apenas um profundo silêncio em seu rastro, silêncio muito mais pesado do que a própria morte. Naquela quietude, o tempo parecia congelar, como se o próprio universo tivesse parado, prendendo a respiração. O caos, a dor e os gritos que enchiam o ar desapareceram de repente, criando um vazio tão profundo e ensurdecedor que abafou qualquer som. Até mesmo o ar, antes cheio de temperatura e movimento, parecia inteiramente insubstancial, como se não existisse mais. Eu me vi suspenso em um lugar que transcendia a própria vida, um reino que nenhum inferno parecia capaz de conter. Quando meus olhos finalmente se abriram, fui confrontado com um corredor interminável e escuro como o breu, tão escuro que consumia qualquer vestígio de luz. Não havia chamas, nem demônios à espreita nas sombras, apenas um silêncio antinatural e sufocante. Esse silêncio era tão denso que parecia pressionar meu peito, sufocando cada respiração que eu respirava. O chão abaixo de mim não era real no sentido convencional, em vez disso, Jesus e eu caminhávamos, suspensos em um vazio que desafiava todas as regras da realidade. Sua presença ao meu lado era a única coisa que me ancorava, impedindo-me de ser engolida pelo abismo que pairava ao nosso redor. No entanto, mesmo nesse lugar incompreensível, seu rosto estava mais escuro do que eu jamais imaginara. Com um único aceno de cabeça triste, ele parou, e uma sensação de pavor me encheu enquanto eu me perguntava o que poderíamos encontrar a seguir. Ana, disse ele, com a voz pesada de gravidade, este é o pecado mais terrível. Suas palavras trespassaram minha alma, como se estivessem esculpindo nos recessos mais profundos do meu ser. Até mesmo seu olhar estava cheio de uma dor inimaginável, um sofrimento que misturava amor e tristeza. Eu sempre imaginei o inferno como um lugar de chamas, correntes e criaturas monstruosas, mas aqui, nessa escuridão profunda, não havia fogos, nem gritos torturados. Havia apenas o silêncio opressor. Aqui, não há Deus, continuou ele, e meu coração pulou uma batida, como se suas palavras tivessem me atingido fisicamente. A ideia de um lugar completamente desprovido de Deus, sem sequer o menor traço de seu amor, parecia insondável. E, no entanto, eu sabia que era verdade. O vazio que se estendia diante de nós não era apenas vazio, era um vácuo que parecia devorar cada pingo de esperança. Curioso, e talvez ainda esperando alguma forma de explicação, sussurrei: quem são essas presenças? Ao me concentrar mais intensamente, vi figuras vagas e sombrias se deslocando na escuridão sem fim, seres sem rostos ou forma. Jesus baixou o olhar, como se reconhecesse a imensa dor mesmo ao falar a verdade. São aqueles que me conheceram, que viram a minha luz e escolheram se afastar. Eles me amaldiçoaram com seu último suspiro. Eles se recusaram a se arrepender, recusaram a Deus. E agora, eles estão perdidos para mim para sempre. Um calafrio tomou conta de mim, uma frieza que parecia vir de dentro, quando percebi que não havia tormento físico neste lugar. A ausência de Deus, a consciência de que alguém o havia rejeitado para sempre, era o castigo mais agonizante imaginável.
Aqui, não havia correntes, nem chamas, pois o sofrimento provinha da escolha consciente de rejeitar a salvação e viver sem Deus. Essa foi a condenação final, ter plena consciência da própria separação de Deus. Podemos salvá-los? Perguntei, minha voz pouco mais que um sussurro trêmulo. Jesus balançou a cabeça lentamente, sua tristeza imensurável. Não, Ana, disse ele baixinho. Não há mais tempo para eles. Selaram seu destino rejeitando o arrependimento, escolhendo viver sem mim e morrer sem mim. Uma dor profunda e interna me rasgou ao entender que essa era a verdadeira natureza do inferno, não um lugar de agonia física, mas uma eternidade atemporal de vazio, de separação de toda forma de amor, de qualquer esperança de redenção. Naquele momento, senti um terror esmagador, o terror de saber como era estar completamente, totalmente sozinho, incapaz de sentir a presença de Deus. Era como se um abismo infinito estivesse tentando me puxar para baixo, arrastando-me para o âmago da escuridão. Naquele instante, percebi que não poderia haver tormento mais agonizante do que aquele vazio absoluto. O corredor negro parecia se dissolver, como se estivesse se fechando, e o nada atrás de nós era a cortina final de uma tragédia que nunca poderia ser desfeita. Agora, vou lhe contar algo muito importante, disse Jesus, com a voz firme apesar do peso do momento. É crucial que qualquer um que possa ouvir, realmente ouvir, ouça com atenção. O tempo está se esgotando, mas enquanto houver fôlego, o arrependimento é possível. Não há pecado que meu amor não possa pagar. Não há culpa que meu sacrifício não possa limpar. Mas há um limite, e esse limite é definido pelo indivíduo, a recusa em se arrepender. A recusa, não do pecado, mas do coração que teimosamente rejeita a misericórdia. Enquanto o coração bater e os olhos puderem ver, há esperança. Mas quando a alma se fecha para minha voz, quando escolhe me excluir, então ela está se dirigindo para a escuridão eterna que você viu. Suas palavras caíram sobre mim com uma força da qual não pude escapar, e entendi mais claramente do que nunca. O inferno não é uma sentença imposta por Deus, é uma escolha. É a ausência de Deus, uma escolha feita repetidamente, abraçada de bom grado, até o último suspiro. O caminho para a perdição não é pavimentado com erros ou fraquezas humanas. Ele é marcado pela recusa de se levantar, pela recusa de estender a mão, pela recusa de buscar ajuda. O inferno nunca foi destinado a nós. Nunca foi destinado a ser nosso destino. Mas aqueles que se condenaram o fizeram com uma única escolha irrevogável, a escolha de se recusar a retornar a Deus. Eu engasguei, sem fôlego enquanto o peso daquela verdade se acomodava em minha alma. Não foi a perfeição que nos salva, é nosso retorno a Deus. Esta é a essência da verdadeira fé, voltar ao nosso Criador, como o filho pródigo que desperdiçou tudo, como Pedro que negou Jesus 3 vezes, como o ladrão na cruz que encontrou a salvação no último momento. O arrependimento não é um sentimento vago ou uma tristeza passiva por erros. É uma rendição, um ato de vontade que quebra todas as barreiras entre o homem e Deus. Minha voz falhou enquanto eu tentava falar, mas as palavras pareciam inadequadas para conter a magnitude da revelação que eu havia recebido. Todas aquelas almas naquele abismo estavam lá porque escolheram não voltar. Jesus olhou para mim com um olhar que parecia perfurar meu próprio coração. Sim, Ana, agora você entende. Você deve compartilhar esta mensagem com os outros. Com um toque suave na minha testa, o mundo ao meu redor mudou de repente. A escuridão se dissipou, o silêncio desapareceu. Abri meus olhos com um sobressalto, encontrando-me de volta em minha casa. Meu corpo tremia, encharcado de suor, mas a sensação mais avassaladora estava dentro de mim, o peso da verdade que eu havia testemunhado. O inferno, com meus próprios olhos, havia sido impresso em minha alma como uma marca indelével. Eu já havia caminhado cegamente, arrogantemente, pensando que apenas me identificar como cristão era o suficiente para garantir minha salvação. Mas agora, eu sabia a verdade, um nome não é suficiente. Orações vazias não bastam, e a fé sem ação está morta. Cada respiração que agora dou é um presente que não mereço, uma oportunidade de redimir os anos que desperdicei em superficialidade e indiferença. O arrependimento não é uma questão leve, é um caminho de dor e realização,
um abandono radical do orgulho que governou meu coração por tanto tempo. Não posso mais ignorar minha miséria interior. Devo enfrentá-la diariamente, cavando fundo para erradicar o pecado com dor e humildade. Cada oração que agora sussurro tem peso. Elas não são mais repetições vazias, mas gritos genuínos da alma, nascidos de uma consciência da minha fragilidade. A fé não é mais passiva, é uma luta ativa, pois a tentação de cair está sempre presente. Aprendi que minha salvação não depende de ações externas, mas da condição do meu coração, da minha capacidade de reconhecer minha fragilidade e me ajoelhar diante de Deus com humildade e esperança. Não basta dizer que você acredita. Não basta orar, sentar-se na igreja aos domingos. O inferno é real, e muitos cristãos caíram nele precisamente porque acreditavam estar seguros. Eu estive na beira desse abismo e sei a verdade: o orgulho é veneno, um engano sutil que nos embala em uma falsa segurança, nos levando em direção às chamas eternas. Esta é a lição que devo compartilhar com você: não ignore seus pecados. Não fique indiferente ao estado de sua alma. O arrependimento deve ser diário, sincero, profundo. Somente vivendo com humildade e uma profunda reverência a Deus podemos esperar pela salvação. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas necessitadas. Curta, comente e inscreva-se para ajudar a espalhar esta verdade. Juntos, podemos despertar aqueles que estão dormindo, antes que seja tarde demais. Obrigado por ouvir. Agora, você tem duas escolhas: pode continuar vivendo como se nada tivesse mudado, ou pode abraçar esta verdade e viver como um verdadeiro cristão, de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Se você escolher o segundo caminho, comente amém ou compartilhe o país de onde está assistindo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas ou grupos para ajudar a espalhar a palavra de Deus. Inscreva-se e curta. Pode ser um pequeno gesto, mas ajudará esta mensagem a alcançar mais almas. No primeiro comentário, você encontrará um link para entrar em um grupo privado onde discutimos experiências de ACM e revelações espirituais. Eu adoraria ter você conosco. Vejo você no próximo vídeo.